A nossa maneira de comer desde a infância e durante a fase adulta determina como estaremos no futuro. Ou seja, depois dos 50, 60 anos de idade, teremos mobilidade, com menos doenças e mais qualidade de vida? E outra questão importante, nada de fazer dietas mirabolantes para emagrecer ou porque viu na internet ou no grupo de WhatsApp. Por isso, hoje o nosso bate-papo é com a especialista em nutrição e envelhecimento. Participando aqui conosco remotamente, a doutora Elci de Almeida Fernandes, presidente da Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Regional São Paulo, nutricionista do Instituto Central do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e mestre em Nutrição Humana aplicada pela USP. Muito prazer, viu, recebê-la aqui, doutora Elci. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite, Lina. Então, Elci, a alimentação realmente tem íntima relação com saúde e com envelhecimento saudável? Olha, é como se fosse a chave para a saúde saudável, né? Então, a chave de ouro, digamos assim. Porque é necessário que a gente cuide da alimentação durante todos os nossos ciclos de vida, não só no envelhecimento. Então, durante os ciclos de vidas, isso vai determinar como que vai ser no futuro, né? Uhum. E realmente, com o envelhecimento, a gente tem algumas necessidades de ajustes e se não houve um cuidado anterior, é difícil você ter um segmento adequado no envelhecimento. E em si, um envelhecimento saudável requer, sim, uma alimentação saudável durante o envelhecimento, antes do envelhecimento e o tempo todo da nossa vida. Perfeito. E até porque os alimentos que a gente escolhe para compor a nossa refeição diária, eles podem tanto prevenir quanto provocar doenças, é isso? É uma verdade, né? Porque a gente deve pensar que se cuidamos da nossa alimentação o tempo todo, nós então vamos estar privilegiando a nossa saúde e prevenindo doenças. Quando a gente não cuida, pelas correrias, pelo trabalho, pelo estresse, por tudo o que faz com que você esqueça que a alimentação também faz parte da sua vida e que também, como você cuida de outras rotinas, você deve cuidar da alimentação, isso provoca transtornos tanto físicos quanto emocionais. Físicos é o que a gente fala, né? A obesidade, que é mais característica agora, principalmente aí pós-pandemia, a gente tem um crescimento muito importante da questão da obesidade e também da desnutrição. Anteriormente, a gente via falar muito do idoso desnutrido. Isso ainda acontece. Mas o nosso grande tema de importância da gente ter cuidado na provocação de outras doenças é a obesidade, né, envolvida com o estado nutricional. E isso leva a alterações metabólicas, como diabetes, alterações cardíacas, alterações de pressão. E aí vai uma lista enorme se a gente fosse elencar todas elas, né? Uhum. Você lembrou bem, né? Com a pandemia, se já ao envelhecer a gente tem a tendência de engordar, né? De ganhar os quilinhos a mais, que é tão difícil de perdê-los, com a pandemia, então, né? Sem fazer exercício e só comendo, né? E aí a tendência de muitas pessoas, depois dos 50 anos de idade especialmente, é adotar aquelas dietas milagrosas. Eu queria que você fizesse um alerta para a gente. Quer dizer, é possível a gente emagrecer, mas sem adotar dietas muito restritivas? É muito importante que a gente converse sobre isso, porque as dietas restritivas, chamadas, né, famosas dietas da moda, né, é como a gente sabe, é uma moda, ela é transitória. Então, de imediato, quando se inicia uma dieta da moda, você tem uma perca de peso, que geralmente é um dos principais objetivos dessas dietas. Mas é só inicialmente, ela não é uma dieta que consegue ter o segmento, ela não traz uma educação alimentar, por isso
começa a ter dificuldade do segmento dela também, e faz com que as restrições que foram feitas, principalmente no envelhecer, traga prejuízos aos idosos. Então, uma dieta baixa em carboidratos, né? Dietas sem nenhum carboidrato, traz geralmente fraqueza, traz uma dificuldade da pessoa na questão emocional, ela fica muito mais ansiosa, né? E você sabe que a questão da nutrição, da alimentação, tem muita relação com a parte emocional também, né? Então, fazer uma dieta restritiva pode deixar a pessoa mais estressada, mais ansiosa, e aí quando ela sai da dieta restritiva, que ela não consegue seguir, vai tudo lago abaixo. Então, o que a gente precisa? Precisamos cuidar da alimentação o tempo todo. Eu até li, hoje em dia, eu comento muito assim, não vamos falar de dieta, vamos falar de uma alimentação saudável, mas assim, vamos chamar a alimentação de gentil, né? Porque a gente tem que fazer com que ela faça parte da nossa realidade. Você não pode mudar completamente um hábito da pessoa, e isso a gente deve sempre conversar, que muitas vezes se fala, né, com o envelhecimento, você não vai mais mudar o hábito da pessoa. Não, você vai melhorar o hábito da pessoa. Você vai orientar como ela seguir melhor. Mas não fazer uma dieta que retira determinados nutrientes e isso vai fazer falta para a pessoa. Então, realmente é individualizar a dieta para que ela tenha a personalidade da pessoa. E aí, quando eu falei na questão da dieta gentil, é aquela que a pessoa vai ter consciência do que ela está fazendo, né? E aí ela vai fazer o momento da refeição, para que ela sinta o prazer da alimentação, e não como uma alimentação como algo que é sacrificante, né? Uma dieta restritiva é uma dieta sacrificante. Adorei a dica do chamado dieta gentil. E de não, e quando a gente envelhece, essa dica sua também é de não mudar completamente, porque a gente tem mesmo um determinado hábito que a gente vem cultivando ao longo dos anos. Eu, por exemplo, eu sinto muito, mas eu adoro pão. Então, eu já fui a nutricionista que falava assim, não, Lina, pão de jeito nenhum, em nenhum horário do dia. Aí fica muito difícil você seguir. Aí não dá para seguir, né? Claro, lógico. Agora, assim, ó, é possível, eu queria abordar algumas cadeias desses nutrientes. Então, assim, vamos começar com proteína. Proteína é importante depois de uma certa idade, quer dizer, em todas as fases da vida, mas em relação ao envelhecimento, qual que é o papel? Eu diria principalmente por volta dos 40 anos, aí independente do sexo, a gente já começa a ter fisiologicamente uma diminuição do metabolismo. E o metabolismo, no caso da proteína, é a formação do músculo, da massa muscular, né? Então, como já existe uma diminuição, há uma necessidade de cuidado. Então, a função da proteína é preservar a massa muscular, quando a gente já, né, está nos 40 em diante. Okay. Se a gente tem alguma patologia, pode estar tendo uma perda. Se a pessoa não tem nenhuma atividade, até pelo sedentarismo, digamos aí pelo Covid, que, né, agora está começando a voltar, mas ainda não estamos no nosso normal, ainda vai demorar a voltarmos ao nosso normal, e a atividade física foi muito afetada com isso. Então, as proteínas, ela tem a função de, no mínimo, manter, mas a gente tem que, através da alimentação, querer repor as proteínas, já que existe uma necessidade aí, né, de uma manutenção. E o que acontece, né? Nós precisamos sempre saber que não devemos sobrecarregar de proteínas. Aí a gente acha que, então eu vou comprar um suplemento, eu vou comprar um whey protein, eu vou comprar até mesmo alguns suplementos esportivos, sem estar fazendo atividade física. Isso é totalmente inadequado. Se a gente fizer uma alimentação,
normal, né? Como a gente chama de saudável, é uma alimentação normal, que a gente tem tradicional. O nosso famoso arroz, feijão, carne, legumes. Né? A gente vai estar dando uma fonte de proteína em cada refeição. Quem são as proteínas, né? Assim, na alimentação? Principalmente de origem animal são as carnes, e de origem vegetal a gente tem a questão das leguminosas, né, que envolvem não só o feijão, o grão de bico, a ervilha. Mas qual a diferença entre uma e outra, né? Já que a gente está falando da importância da proteína. As de origem animal, e aí você vê que eu falei as carnes, eu não falei o leite, né? O leite, ele tem proteína, ele é de origem animal, mas ele compete com o cálcio. É interessante, né? Porque assim, poxa, eu preciso do cálcio e eu preciso da proteína. Se eu tomar os dois juntos, não é melhor? Não, na verdade, um compete com o outro. Então, assim, quando eu tomo leite, eu preciso ter mais a intenção que eu quero o cálcio dele. E aí, quando eu quero a proteína, eu melhoro ir para a fonte de origem animal. E aí vem a dúvida, né? E a fonte de origem vegetal? Tem os mesmos princípios? Não. A de origem animal, as proteínas de origem animal, elas têm aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais, quando a gente faz o processo digestivo, o nosso organismo faz o processo digestivo, ela consegue ser melhor sintetizada no organismo. A de origem vegetal, ela já perde a sua força no próprio cozimento. Ou se você bater, também perdeu a força. Então, ela é muito mais sensível do que a de origem animal. Então, só o processo digestivo já faz com que ela tenha uma grande perda. Então, não é que não tenha proteína, mas a absorção que vai acontecer é bem menor. Teria muito comer muitos legumes para conseguir chegar um pouco perto da carne, né? Então, a gente precisa fazer uma combinação adequada de cada um, até para um não atrapalhar o outro, no exemplo que eu dei do leite, e a mesma questão de ter fontes de origem animal e fontes de origem vegetal. Muito legal, Elcia, a dica. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta com o nosso bate-papo, tá bom? E você não sai daí não, a gente volta já já.